Salve galera, satisfação mais uma vez estar aqui falando com vocês. Depois daquele nosso primeiro vídeo, né, de reestreia aí, voltando à ativa, né, uma semana depois, como prometido, né, eu dei uma intensificada aqui na minha conta AOC, né, minha conta secundária, para poder falar com mais propriedade das ideias que vamos discutir, né, daqui em diante com vocês. Então tirei ela do gelo, voltei a atacar com ela, e em cima disso, né, a gente pode falar aí com mais certeza, né, de algumas alterações, né, que veio a acontecer no jogo, né. Quando a gente parou, né, aquela nossa antiga sequência, QG 26 ainda era novidade, então a gente não havia tocado tanto assim no ponto, né, em termos de estratégias, enfim, como fazer bons ataques, né. As ômegas ainda eram novidades, a Viper também era uma super novidade, então fazia pouquíssimo tempo que ela estava em operação, girava aí em torno de nível 10, nível 11, as Viper mais evoluídas, né. Muita gente optou em não evoluir a Viper, né, preferiu manter o Colosso. Outra coisa também, XP, né, era novidade, então acho que a gente tinha avançado até o XP nível 6 ainda. Então são todos assuntos que a gente vai vir abordando e falando aí, né, conforme a gente for trazendo temas específicos, né. A gente vai voltar a focar, né, o foco inicial dos primeiros vídeos ainda é em como, né, se realizar bons ataques, né. E para que isso aconteça, a gente precisa entender o que mudou, o que evoluiu no jogo. Então a gente primeiro precisa entender como que era feitas as evoluções do QG. Toda vez que o QG sobe, a gente tinha aí a evolução de um nível, né, de cada tropa, e também um nível para cada defesa, ou seja, cada defesa subia aí mais um nível, né, e assim eram feitas as atualizações. Não teve tanto a adição de novas unidades, então QG 24 e 25 veio mais um canhão elétrico, um pouquinho antes veio mais uma chuva de fogo, depois teve mais uma coberta, enfim, não teve grandes alterações. Só que recentemente, né, não dá para dizer que houve um equilíbrio no jogo, na verdade houve um pouco de balanceamento. O ataque desse jogo sempre foi extremamente forte, né, isso aí acho que ninguém, né, tem dúvida em relação a isso. Eles já conseguiram equilibrar isso, deixando a defesa e o ataque bem equilibrado? Ainda não, né, só que eles caminharam em direção para isso. E como que isso pode acontecer se não teve a implementação de mais defesas, né? Você pode perguntar. A implementação veio sim de algumas unidades, né, que favorecem as defesas, né? Do que a gente está falando? Eu subi aqui, deixei preparadinho, né, para subir para o meu QG 27, tá? E aí a única coisa que vem no QG 27 é essa nova torre aqui, a Torre do Pen. Torre do Pen, para quem não sabe, né, ela solta um raio, impulso eletromagnético, trava todas as unidades elétricas. Então funciona muito com o seu poder de comando PEN lá, ele fica durante um tempo travado, né, ele não funciona, né, contra a infantaria e pouco tem efeito sobre as unidades ômegas, né, porque as unidades ômegas são unidades bem avançadas aí. Fora isso, né, a gente tem o QG que agora dispara, tem um canhão ferrão, tá? E também fora isso a gente tem a implementação aí de duas torres, né? São as torres alfas. Opa, eu não construí ainda aqui. São as torres alfas. Então já vou resumir tudo, né? Até o QG 28, o que vai ter a mais né, a torre PEN, duas torres alfas e a torre bastião. A torre bastião, galera, é a mesma coisa que a torre alfa, só que resumindo bem o que seria a torre bastião, é uma torre alfa em alfa, ou seja, ela é muito mais pica, ela é muito mais top, né, mas a função dela é praticamente a mesma, né, só que ela eleva muito mais aí a quantidade de HP e de danos, né, que as defesas realizam em suas tropas. E aí depois é só uma questão de posicionamento, como é que você vai espalhar elas aí entre suas defesas, tá? Para que elas fiquem mais fortes e você não consiga bater tantas assim
com as ômegas e com seus poderes de comando, dificultando um pouquinho mais aí o seu ataque somado, né, à unidade ômega na defesa. Isso sim faz uma grande diferença. Então você ter uma Viper forte na defesa, ou você ter um Falcão, coisa que é novidade ainda para o canal, a gente não falou muito dele ainda, mas a gente vai falar mais para frente. Você ter um canhão, um Falcão muito bem evoluído, isso pode ajudar muito na defesa, né, e complicar aí a vida de pessoas que não têm tantas manhas ainda em termos, né, de ataque, tá bom? Então vamos falar um pouquinho de ataque terrestre. Já que não mudou a quantidade de tropas e apenas a quantidade de defesas, né, e as suas tropas evoluíram, né, e as defesas ficaram mais fortes porque vieram as torres, né, só que todo o processo, né, de construção de um ataque terrestre, ele não mudou, né, de tudo que a gente vinha falando aí entre QG 20, 21, 22, 23 e diante. Então, por exemplo, vou soltando uns replay enquanto eu vou falando, né? Se você faz um ataque terrestre, você tem que ter uma consciência do que atrapalha um ataque terrestre, o que causa danos nas suas tropas, né? Então, numa ordem aí de força, né? Chuva de fogo, porque a chuva de fogo ela não é tão forte quanto o canhão elétrico, mas ela dá dano em área, então ela dá dano em várias tropas ao mesmo tempo. Então, chuva de fogo em primeiro lugar, depois o canhão elétrico, né, e depois o canhão de íon. São essas três defesas que dão mais danos nas suas tropas. O resto das defesas você ignora, né? Lógico, elas dão dano sim, mas elas não dão tanto dano a ponto de poder atrapalhar um ataque. E agora entrou o quarto elemento, né, que é a ômega na defesa. Então, né, uma ômega bem posicionada, né, ela pode vir a atrapalhar demais um ataque seu. Então, levando a gente tendo em base isso, né, conhecimento de tudo isso, o que pode atrapalhar um ataque seu, você deve iniciar o seu ataque utilizando seus pontos de comando, né, anulando, né, essas defesas que podem aí te prejudicar. Então, geralmente eu faço o que? As defesas mais distantes ou mais concentradas, eu utilizo uma nuclear, depois eu utilizo um A10, um Hellfire, depois com o meu orbital eu vou aniquilando algumas defesas. Depois gosto de começar o meu ataque, né, por um lado onde a minha Viper pode rapidamente se aproximar ou da ômega inimiga ou eliminar mais um ou outro alvo mais forte. Esse primeiro ataque aqui que vocês estão assistindo, né, eu coloquei a Viper para entrar de um lado onde ela conseguiu eliminar 2 canhões elétricos. Vale lembrar, galera, que a unidade de ômega você precisa controlar ela, tá? Então você clica nela lá e direciona ela para onde você quer que ela dispare. Por que isso? Se você deixar a Viper simplesmente caminhando, ela vai disparando no que está mais próximo. Primeiro ponto. Segundo ponto se tiver as tropas da bandeira de reunião, tá? Aquelas tropas que a gente fica na defesa nossa, ela vai dar prioridade em disparar nelas. Terceiro ponto, se tiver base de socorro aéreo e tiver os robozinhos voando, a sua Viper vai dar prioridade nela. E a última coisa que a sua Viper vai disparar é nas defesas e na ômega. Então é extremamente importante você lembrar disso quando você estiver fazendo um ataque. Sabendo tudo isso, galera, você deve começar o seu ataque sempre de forma bem tranquila, analisando aí os pontos onde você pode encontrar resistência, não utilizando o máximo possível de tempo, né, com a sua Viper no chão antes de você soltar as suas tropas, ou, né, como vocês podem ter visto no meu ataque anterior lá, a partir do momento que você acha que o caminho já está liberado. Tá? Eu geralmente faço isso, eu não gosto de ficar perdendo muito tempo, né? Em guerra sim eu deixo a ômega trabalhar lá 1 minuto, 1 minuto e meio, tal. Ou quando as minhas tropas não estão em alfa, eu deixo ela trabalhar tudo isso. Como o tempo é limitado do Strike Force e geralmente o meu tempo de jogo é um pouco curto, né, quando eu já vejo que o caminho está parcialmente livre, né, eu já solto as tropas, porque morrer 4, 5, 6, 7 destruidores, né, ele não vai fazer falta no ataque seguinte. Tá? Então isso é muito importante compreender também. Então, ó, novamente, a Viper entrando aqui na parte de baixo, vai fazer uma limpeza. E importante se lembrar, galera, que tudo que ela destrói gera pontos de comando, né? Mais pontos de comando significa que você pode utilizar mais armas. Então, quando você de fato aproxima, aqui é o núcleo pesado, ó. Quando você de fato aproximar nesse núcleo pesado aqui, ó, já não vai ter mais tanta coisa em pé. Vocês podem ver aqui, ó, 3 chuvas de fogo já foi. Agora já foi a base de socorro aéreo, mais um canhão elétrico já foi. E antes mesmo das minhas tropas se aproximar, né, mais alguma outra coisinha vai cair. Então a Viper que tá aqui no cantinho, tá destruindo algumas bandeiras de reunião, porque enche o saco isso.
Se você solta suas tropas aqui no começo sem isso estar destruído, as tropas se bagunçam todas, umas vão disparar aqui para as bandeiras de união, outras vão avançar, enfim. E a partir desse momento que as tropas começam a avançar, você começa a perder. Ó, basicamente esse aqui, ó. Quando eu já vi que tava essa parte aqui, eu já não tenho nenhuma defesa pesada, né? Eu começo a fazer o que? Eu solto as tropas, porque eu sei que as tropas vão pra lá. E eu calculo mais ou menos que a minha Viper vai chegar ali junto, né, com as tropas aqui no meio, na hora de ter esse confronto pesado. Então, ó, onde sobrou aquela chuva de fogo, aquele canhão elétrico, rapidamente eu vou soltar um PEN ali, ó. Podem ver que tá tudo travado ali no meio. E aí já tem o primeiro confronto, as minhas tropas com o Falcão. Tá vendo? Se não tem bandeira de reunião, as tropas e a minha Viper vai disparar no Falcão. E aí você consegue eliminar rápido. As outras defesas pesadas aqui em cima tá tudo travada, tá? Só tem um canhão elétrico aqui que não ia pegar ele, então ele tá disparando. Tudo bem, não tem problema, não tem muita tropa sendo atingida. E uma outra dica que eu posso deixar para vocês é o canhão de ion. Vocês podem ver que eu não usei o PEN para travar o canhão de ion agora. Entre a mira, né, aquele barulho que faz lá do canhão de ion mirando, né, até o disparo final, você consegue rapidamente olhar onde ele travou, né, o disparo dele. Geralmente você, né, dá uma passada de olho rapidinho ali. Quando eu não vejo muita tropa, quando eu vejo, por exemplo, 2, 3 destruidores apenas, não vejo meu CNC, enfim, e mesmo que seja minha ômega, quando é esse tipo de quantidade de tropas, que é pouquíssimo, eu deixo disparar. Por quê? Entre um disparo e outro do canhão de íon é mais ou menos uns 20 segundos, tá? Então eu evito gastar um PEN, né? Prefiro gastar em outras coisas. Por quê? Porque é um disparo num local onde não vai me causar tanto dano. Então eu prefiro que ele dispare, né? E vou gastando PEN em outros momentos onde eu sinto que vai causar bastante dano para as minhas tropas. Então, ó, basicamente os ataques aí, ó. Nuclear, primeira chuva de fogo já foi. A 10 aqui, segunda chuva de fogo bem danificada. Gastou um PEN, mais uma defesa. Mais outra defesa, pronto. Uma 10, 3 chuvas de fogo já foi. Tem uma outra chuva de fogo aqui, ó. Outro ponto, galera. Viper contra chuva de fogo. Vocês podem ficar... Olha o tanto de life que baixa da minha Viper. Quase nada, então podem ficar tranquilo. Se a chuva de fogo estiver grudada nos cantinhos, desce bem grudado na chuva de fogo, que ela não vai nem disparar. E ótimo. Pronto, eu já estou juntando pontos de comando de novo. A minha Viper está limpando. Um terceiro ponto que eu posso deixar para vocês é o seguinte, né? Se você tiver muita paciência para atacar de Viper, né? Muita paciência para atacar de Viper. Use o terceiro orbital. Use o terceiro orbital para destruir mais um canhão elétrico. Um orbital inteirinho em cima do canhão elétrico destrói ele. Tá bom? Então, como você, com a Viper, você consegue ganhar bastante pontos de comando, né, mandando a Viper e destruindo as coisas, você consegue fazer isso. Então você pode gastar, o primeiro orbital é gratuito, o segundo é 10 pontos de comando, o terceiro é 30. E mesmo assim você você vai ter pontos de comando suficiente para terminar o seu ataque, porque você não gasta em outras coisas, não gasta tanta aceleração, né, porque as defesas pesadas já destruíram. As curas mesmo eu gasto todas em cima da minha ômega, né, para curar o tanto de dano que ela leva. E é basicamente isso, ó. Vocês podem ver. Muita gente pergunta, eu seguro a tropa até o final. Não, quando eu vejo que o caminho já está tranquilo, igual aqui por exemplo, vocês podem ver que quando eu comecei o ataque não tinha mais nenhuma chuva de fogo, existia 3 canhões elétricos. 3 campos de tropa foi para um, a Viper foi para o do meio, né, e o resto das tropas embaixo foi para outro canhão elétrico. Pronto. Né, não tinha ômega viva, não tinha canhão de íon. Então são basicamente coisas que eu vou prestando atenção. Tá? Muita gente pode estar pensando, mas aqui os ataques estão fáceis, né? As defesas estão tranquilas, tá longe do meu patamar que eu estou enfrentando atualmente. Tudo bem, né? Vai chegar vídeo aí mais pesado, mais pra frente e tal. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é a estrutura de montar um bom ataque, né? É você entender o que te prejudica, o que não te prejudica, né? Para você tomar as decisões certas, né? Porque as decisões elas não vão mudar muito, né? Mesmo você enfrentando bases um pouco mais complicadas. Entende? Por quê? Porque as defesas continuam sendo as mesmas defesas que te geram problema. Né? Não vai mudar lá na frente a quantidade de defesas que existem.
Não vai mudar lá na frente a quantidade de dano que as defesas dão. Por quê? Porque você já vai começar a entender qual que é o patamar full, qual que é o máximo. Mais do que aquilo não vai. Olha, muita gente tem dificuldade em matar aí bandeiras de reunião. Tá vendo? A Viper bem perto com a barragem acerta o T1. Longe não, T1 dispara na barragem da Viper. Tá, então ó, matei aí 4 campos de reunião com uma barragem só. E aí ó, eu sei que os meus destruidores estão um pouquinho longe do alcance daquela chuva de fogo ali em cima ainda. Olha o quanto aguenta um destruidor, galera. Então não se afobem, né? Deixem a Viper fazer o trabalho mais sujo por enquanto. Matou ali mais uma chuva de fogo, um orbital aqui embaixo, destruiu mais uma chuva de fogo, né? Agora deixa a Viper disparando um pouquinho, ganhando mais alguns pontos de comando, né? E basicamente aqui de baixo vai ter, né? A gente está escutando o barulho do Falcão, tem mais um canhão elétrico, né? Mais o canhão de Ion, outro canhão elétrico aqui embaixo está em construção. Então você já tem um caminho limpo para suas tropas avançarem. E aí eu solto o resto das tropas, deixo as tropas aí, né? Daqui a pouquinho vai encontrar o Falcão. Só que vai encontrar o Falcão, né? Todas as tropas minhas praticamente contra o Falcão